Senhores, cá estou com Leonardo Gonçalves e antes de qualquer coisa, para você que não sabe, ele é um dos candidatos à presidência do Vasco, pelo menos por enquanto. Quero dizer aqui o seguinte: primeiro, antes que causem qualquer tipo de nhenhenhé, Léo, marquei com você essa entrevista antes do Vasco perder as últimas duas, né? Então não sabia que o Vasco ia estar na merda quando a gente marcou o negócio. Não sabíamos, né? Não sabíamos que isso iria acontecer. Que eventualmente alguém pode dizer, pô, o Vasco tá na merda, vamos falar com... Não, já estava combinado que seria assim. Mas vamos reverter isso. Se Deus quiser, ué. Só dentro de campo vai ser revertido, se Deus quiser. Só contra o São Paulo eu acho que vocês podiam manter a derrota, não tem problema nenhum. Então agradeço, inclusive, muito o goleirão, tá? Nós estávamos precisando daquilo lá. E outra coisa, esse mesmo espaço vai ser dado aos outros candidatos à presidência do Vasco, assim forem se confirmando, né? Se for o Eurico, o Roberto, enfim, vou fazer a mesma entrevista com todos eles. Léo, obrigado, prazer receber você. E eu queria que você me dissesse qual é o seu estado de espírito após o que você viu em São Januário nos últimos 2 jogos, qual é a sua confiança, cai, não cai? Bom, Rica, olha só, nenhum vascaíno hoje está satisfeito, está feliz com o quadro que você desenhou aí, né? O Vasco estava disputando um brasileiro relativamente tranquilo, ia ficar ali pela zona do 15º lugar, com uma pequena chance de beliscar ali uma perda da Libertadores, e o time teve uma queda nesses últimos jogos que não estava dentro do script. Eu acho que agora a diretoria do clube tem que tomar algumas medidas emergenciais, porque se deixar muito para cima, nesses 2 últimos jogos a gente sentiu muito aquele clima parecido com os de 2008 em São Januário. Então, se você demora muito a tomar uma atitude, depois fica complicado para reverter. E eu acho que esse foi o problema em 2008. Em 2008, ninguém acreditava que o Vasco ia cair. Todo mundo falava, não vai cair, não vai cair. Depois de São Januário, é o último jogo contra o Vitória, vai ganhar. E foi deixando. Não vai cair. O Vasco foi perdeu jogos tipo o Náutico em São Januário, perdeu o jogo com o Cruzeiro em São Januário. Jogos que o Vasco poderia ter empatado ou vencido. E nessa fase... O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, o Vasco jogou bem. Sim, né? E nessa parte de rebaixamento, o ponto é muito importante. Se você pontua, mesmo que seja por empate, você vai escapando naturalmente, porque ali embaixo da tabela, a maior parte dos times não pontuam, não é que nem lá em cima. Ali o Botafogo e o Cruzeiro que estão disputando, um empate pode já tirar eles do título. Para quem está lá embaixo, um empate pode significar até a saída da zona do rebaixamento, porque a tendência é os outros clubes não ganharem. Então, falta bastante tempo no final do campeonato. Acho que agora a diretoria tem que, em primeiro lugar, nomear um vice-presidente de futebol. Você tem que ter, é um cargo importantíssimo. O futebol é a parte mais vital do clube. Principalmente o Vasco, é o coração do Vasco. Tá muito em cima do Dinamite, né? Cara, tá muito em cima do Dinamite. E o Dinamite não tem condições de ser presidente, quanto mais ser presidente e acumular vice-presidências. Ele não tem condição. Você assiste o jogo das sociais, né? Sim, sempre. Você tem contato com o Dinamite? Tenho contato nas reuniões do conselho. O Dinamite assiste o jogo na tribuna de honra. Então... O que quer dizer para você, candidato como terceira opção, porque a gente conhece as outras duas muito bem, me refiro obviamente à situação e ao Eurico, né, que são os que sempre rodearam ali. Você como terceira opção vê o presidente do Vasco vaiado e a torcida hostilizando o ex-presidente do Vasco, que é o Eurico. O quanto isso para a sua candidatura é importante? O que isso muda na tua visão que aconteceu nos últimos 2 jogos? Ô Rica, sim, minha candidatura é o resultado desse mesmo sentimento do torcedor. Na verdade, a gente não está fazendo uma candidatura, porque quando fala candidatura do Léo, não é a candidatura do Léo. Eu tenho um grupo constituído que chama Cruzada Vascaína, que a gente está junto há 5 anos, desde 2008, pensando no Vasco, fazendo projetos. Então nós nos reunimos para justamente quebrar essa dicotomia no Vasco, Eurico e Roberto. São sócios que estavam cansados dessa dicotomia. Como na última eleição a gente chegou no final e precisava marcar posição, os sócios da Cruzada escolheram o meu nome para disputar a eleição. Então, a minha candidatura não é uma candidatura assim, o Léo quer ser presidente do Vasco de qualquer maneira, é uma vaidade e ele está vindo. É o resultado
de uma aversão a essa dicotomia, a gente entende que o Vasco precisa ter opções novas e a gente está criando essa opção. Então, nesse próximo pleito em 2014, se de novo tiver que tomar a frente e ser essa opção para os vascaínos, não tem problema. Se for uma outra pessoa que pode vir e a gente entender que essa pessoa tem a possibilidade de tocar esse projeto em melhores condições, por exemplo, do que o Léo ou do que qualquer outra pessoa do nosso grupo, a gente não tem menor problema nem vaidade. Você abriria a mão do seu presidente se aparecesse um presidente melhor, por exemplo, dentro da mesma proposta que a sua? Cara, o importante é o Vasco, o importante é a proposta para o clube. Eu me sinto totalmente em condições de dirigir o Vasco. Só que você tem que pensar o seguinte, em unir forças. Não é unir o Vasco, porque unir o Vasco, isso é utopia. Porque as pessoas pensam diferente. Então, quando todo mundo fala assim, unir o Vasco, o ideal é que tivesse uma chapa única, isso é péssimo para qualquer clube. É importante que você haja, que tenha divergências de ideias, de opiniões, desde que elas não cheguem para o lado pessoal e as pessoas comecem a torcer contra, por exemplo, eu sou contra o Dinamite, eu vou torcer contra o Vasco para o Dinamite. Isso é horrível, isso não pode chegar nesse ponto. A minha divergência com o Dinamite é ideológica, é da maneira como ele administra o clube. Então, isso não me faz deixar de ir aos jogos. Todo jogo eu estou lá em São Januário. O vascaíno é fácil. Você vê, é engraçado que eu vejo alguns candidatos, quando vão aos jogos, eles batem foto, aparecem, para mostrar que foi o jogo. Eu não preciso disso. Eu estou sempre lá em São Januário, à esquerda da tribuna de honra, uns 10 camarotes ali pro lado esquerdo. Todo mundo sabe. Tô lá com a minha camisinha do futebol americano e com esse corpo avançado. Camisinha de futebol americano vai parecer que seu negócio é enorme. Mas esse corpinho avantajado. Aliás, onde é que nós estamos gravando a entrevista? No Baby. Numa churrascaria, claro, né? Porque lugar de gordo na churrascaria. Então, assim, até uma crítica que eu faço aos produtores de material esportivo, e comigo na presidência vai ter que ter tamanho para gordo. Mesmo que eu emagreça até lá. Vascaíno, então. Você já é vascaíno, você fala que é São Paulino, mas eu não tenho uma camisa do Vasco que me serve. Você é amigo do Eri, você é amigo do Andrezinho, você já é Vasco há muito tempo. Quando você veio pro Rio, você adotou o Vasco no Rio. São Paulo é em São Paulo. Botafoguenses me dizem isso, flamenguistas também. Mas você, no teu coração, eu sei que teu coração é... Então, hoje não tem, cara. Você tá camisa pra gordo. Então, sou obrigado a usar do futebol americano, que por sinal a camisa é linda. A camisa do Vasco futebol americano. Mas isso não é uma coisa do Vasco, não. Eu, por exemplo, eu peso 130 quilos, mas eu sou alto. Eu não chego a ser gordão e tal, mas eu não consigo usar a camisa do São Paulo, já faz 2 anos. Então, isso que eu tô falando. É linha de esquisita, é uma burrice, né? E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as viagens, você encontra inúmeras camisas de basquete, futebol americano, de tamanhos grandes, que não tem problema, porque a população lá é avantajada. Mas me diz uma coisa em relação àquela que eu te perguntei da reação do público nos 2 jogos. O que aquilo significou para você? Para mim significou a mesma indignação que a gente teve há 5 anos atrás. Mas isso nunca tinha acontecido? Não tinha acontecido porque o Eurico estava sumido em São Januário há muito tempo. E aí, nesse caso específico do último jogo, a torcida estava vaiando o Dinamite, que é normal, é o presidente do clube, ele tem que ser vaiado mesmo. Desde que não haja agressão, a vaia é uma atitude legítima do torcedor. Então, se levantaram e começaram a cobrar o Dinamite, time, e vaiar alguma atitude que ele tomasse. Nesse momento, o Eurico, que estava assistindo o jogo, foi se encaminhando, ele saiu do camarote dele e foi se encaminhando para o meio do campo, porque para a saída do camarote onde eles ficam, você tem que se encaminhar um pouco para o lado do meio, para o lado da tribuna. E estava, segundo algumas pessoas me contaram, porque eu fico do outro lado do estádio, do outro lado, eu fico nos camarotes à esquerda, e o Eurico fica nos camarotes à direita, quase na sala da presidência, onde ele ficava. E ele passou todo cheio de si, né? Como se fosse assim, bom, agora vou começar a gritar Eurico, Eurico. E a sensação do pessoal foi de que não, o Eurico também não dá. Está todo mundo ansiando por mudança no Vasco. O vascaíno, ele pede renovação. Então eu não tenho dúvidas que nessa eleição, se não houver fatos estranhos, o vascaíno vai ter na presidência do clube uma pessoa diferente de Eurico Roberto. Teve algum fato estranho até agora? Ô Rico, olha só, existem várias pessoas lá dentro falando que há candidatos
pagando mensalidades de eleitores, o que não é ilegal, mas é absolutamente imoral e antiético, né? Então, essas denúncias aí parece que estão sendo apuradas, vão ser apuradas em São Januário, pelo que falaram que vão criar uma comissão de sindicância para apurar isso. Diz que houveram fatos estranhos, como em abril houve picos de num dia entrar mais de 1.000 associados no clube, quando a média seria, sei lá, 20, 30. Nossa, de então, 20 para 1.000. Então existe essa denúncia. Agora eu não estou muito preocupado com isso, porque eu acho que quem entrou em abril não vota na eleição. A eleição do Vasco, no meu entender, vai ser em final de maio, início de junho, que é o prazo estatutário. Então essas pessoas não teriam direito a voto e não influenciaria. São 12 meses? O que acontece hoje? A eleição do Vasco ficou descasada do estatuto, porque o estatuto ele marca a eleição em novembro. E por decisão judicial, a eleição do Dinamite ocorreu a primeira em julho e a segunda em agosto. E o mandato é 3 anos. Então agora você criou o seguinte: se você tem a eleição em agosto e o mandato é 3 anos, né? A posse em agosto e o mandato é 3 anos, o Dinamite tem que sair do governo em 9 de agosto. Ele não pode continuar, o mandato ele termina nessa data. Então em 10 de agosto tem que haver um novo presidente no clube. Tá? Como 10 de agosto seria a data da posse do novo presidente, e essa data da posse no estatuto é na segunda quinzena de janeiro, se não me falha a memória, você teria que fazer uma tese de transposição de datas, e essa transposição de datas levaria a eleição a se realizar em final de maio ou início de junho. Então, estou tranquilo, a gente está bastante atento ao que está sendo feito no Vasco, e eu espero não ter surpresas em relação ao processo eleitoral. O que você discorda da filosofia do... Bom, você já disse que discorda, né? O que você discorda da filosofia de gestão do Dinamite? Os principais pontos que você mudaria, que faria diferente? Tá bom, vamos lá. A gestão do Dinamite, para mim, eu discordo até basicamente de tudo. Primeiro, o seguinte, a questão tudo por atitude ou por conceito? Por tudo, conceito e atitude. A questão do exemplo, por exemplo. Hoje o Brasil está passando por um momento, infelizmente o STF não acompanhou ontem, né? Dando a segunda chance ao mensalão, mas a sociedade, através desses protestos, ela está pedindo uma sociedade mais limpa, mais ética, com mais moral. E o nepotismo é uma prática que é condenada, né? Até nos órgãos públicos. Então, o Dinamite ele foi obrigado a mandar os parentes embora na Alerj e contratou no Vasco. Hoje você vê o genro do presidente, que todo mundo que convivia com eles até 2008, sabe que o cara não tinha um poder aquisitivo bom até quando o Dinamite entrou. Semana passada inaugurou um restaurante de luxo aqui na Barra, em sociedade com o Alexandro, com o Carlos Alberto, com um outro conselheiro da situação. Então isso é ruim. O cunhado do Dinamite trabalha, o sobrinho do Dinamite trabalha. Então isso é uma questão de exemplo conceitual. Mas vamos aí para a parte agora gerencial, porque não é só isso que eu discordo. É sempre importante registrar que assim, isso é conceitual, não é ilegal. Ninguém está acusando o Dinamite, está fazendo nada ilegal. Isso é imoral. Pode ser amoral, imoral, mas não chega a ser. Não é ilegal, sem dúvida. Bom, outra coisa, o Vasco, quando o Dinamite entrou, ele sabia as condições do clube. Então o Vasco hoje precisa passar por uma política de austeridade. Isso não quer dizer que vai perder desempenho em campo. Então, o que essa política de austeridade do clube pede? Pede que você tenha boas práticas financeiras, que você tenha padrões de governança, que você cumpra os orçamentos que são aprovados pelo Conselho, que você disponibilize os balancetes trimestrais para que todo mundo possa acompanhar a contabilidade, que o Vasco não faça não desperdice dinheiro e cuide para que a arrecadação seja a maior possível. Então, eu vou te citar alguns casos. Você vê, as contas do Vasco estão super atrasadas. Quantos meses de salário atrasado, sabe? Não,
O salário está 2 ou 3 meses. Eu estou falando de contas mesmo. Não pode bater prestação 3, né? O terceiro é que não pode nunca acontecer. Para jogador, sim, né? Para funcionário no Remo, por exemplo, falaram que até pouco tempo atrás estava 5 meses. Mas eu estou falando de prestação de contas, né? A prestação de contas do Vasco está super atrasada. Até hoje a gente não votou o balanço de 2012. Pra você ter uma ideia, estamos quase no final de 2013. O clube não disponibiliza nada em termos de balancete, até as informações que chegam para o próprio Conselho Fiscal chegam bastante atrasadas. Tá? O Conselho Fiscal já fez um relatório avisando a diretoria administrativa, avisando ao Dinamite, que o Vasco hoje não possui condições de controlar a arrecadação via royalties, ou seja, contrato com o fornecedor de material esportivo apenas. O Vasco recebe uma parte fixa e uma parte em royalties por venda de camisa. O Vasco hoje paga o que a pênalti informa. E a pênalti informa isso numa planilha xing-ling, sem a menor comprovação. E o Vasco aceita. Então, em 2011, por exemplo, o Conselho Fiscal fez uma auditoria em cima desses recebimentos e tinha casos ali distantes. Por exemplo, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, no mês seguinte caiu o volume de vendas. Em dezembro caiu o volume de vendas, possível. E aí o Conselho Fiscal recomendou, para não dizer que exigiu, né? Porque o Conselho Fiscal não tem esse poder de exigência, que a gestão está na mão do presidente, recomendou que fosse feita uma auditoria em cima do contrato. Porque às vezes pode não ser nem roubo, pode ser haver também do lado da pênalti um descontrole. Pode ser, sim, claro. Entendeu? Você pode ser também má fé. Nós precisamos partir da desonestidade. Exatamente. Podemos partir do mesmo erro, jeito que o Vasco é descontrolado, pode ser que na pênalti também seja descontrolado. Então, o Conselho Fiscal pediu à diretoria que contratasse essa auditoria, até hoje não foi feito. Então, parece no Vasco que o dinheiro está sobrando, mas está faltando. Então, por que o Vasco não tem, aí eu te pergunto, por que o Vasco não tem interesse em correr atrás desse dinheiro? O que será que tem por trás do Vasco não querer saber quanto a pênalti deveria repassar a ele? E eu estou usando a pênalti como exemplo. O Vasco tem vários contratos que incidem royalties. Com a ex-prestadora do programa de sócio, a torcedora Afinidade, o Conselho Fiscal fez as mesmas considerações, que o Vasco estava recebendo aquém do que deveria. O Vasco deveria correr para buscar o prejuízo. E aí a diretoria faz um acordo com essa empresa e ainda paga uma multa de 600 mil de rescisão. Como é que eu vou pagar uma multa de 600 mil de rescisão a alguém que supostamente me deve dinheiro? Entendeu? Isso é administração. Aí, isso é uma parte. Aí, outra parte, de gastos. Porra, o Vasco hoje gasta sem controle, cara. O genro do Dinamite que faz as viagens, isso poderia se resolver com um funcionário, como era antes. Um funcionário faz a logística do Vasco, emite as passagens, a CBF mesmo já banca algumas. Não tem necessidade de você ter uma empresa para isso. E aí o genro do Dinamite recebe de duas partes, porque ele recebe a comissão do hotel e da agência, porque ele vende lá, não sei quanto, 30 diárias, né? 30 passagens, e recebe também do Vasco por isso. Então, por que o Vasco vai pagar? Né? Por que quando você contrata uma empresa, você não faz uma pequena licitação no clube? Você tem que fazer, cara. Na situação hoje que o futebol brasileiro chegou, onde os clubes estão endividados, se os dirigentes não tiverem responsabilidade, cara, o futebol brasileiro tá fadado à falência total. O que é pior, o Dinamite ou o Roberto? Roberto Dinamite. Você falou Dinamite ou Eurico? Cara, olha só, eu acho que eu acho que são duas pessoas com características diferentes, mas os dois não podem mais estar no Vasco. O Roberto deveria ser, na minha visão, um embaixador no Vasco. E cada vez está mais difícil isso, porque o Dinamite presidente está destruindo a imagem do Dinamite jogador, o que é uma pena. Porque a imagem do Dinamite jogador... Porque é teu ídolo. Sim, cacete, comemorar gol do Dinamite no Maracanã. E a imagem do Dinamite jogador, cara, um clube vive de ídolos e títulos. Sim. Então, se o Dinamite presidente está matando um dos maiores patrimônios do Vasco, que é a imagem do Dinamite ídolo.
Esse é um dos males dos males que ele está fazendo para ele e para a instituição. Aí entra aquela coisa curiosa, né, Léo? Se dá certo, vamos supor que o Diego Souza acerta aquela bola, né? É a coragem do Dinamite em tentar ajudar o clube. Deu errado, ele está mexendo com a imagem do dirigente. Hoje está mexido. E você, evidentemente, é fã do Dinamite como jogador. Na tua diretoria, o Dinamite tem espaço? Não, é isso que eu estou falando. O Dinamite não tem espaço na diretoria porque o Dinamite não tem capacidade e experiência de gestão. O Dinamite, na minha visão, no Vasco, ele tem que ser um embaixador. Uma pessoa que vá nas viagens, vá com o clube, não tem responsabilidade nenhuma, chegue nos estádios, ri, autografe camisa. É isso, que é participar dos eventos festivos. Essa tem que ser a participação do Dinamite. É só isso. Função ídolo, mais nada. Função ídolo, cara. Ele não tem mais o que fazer. E o Eurico? Mais nada. O Eurico, eu acho o seguinte, ele foi um dirigente que ele foi importante num certo momento do futebol em que todos os dirigentes eram assim. Isso já tem mais de 20 anos. O Eurico hoje não é um perfil de dirigentes atuais. Ele parou no tempo. E as pessoas que pedem a volta do Eurico, elas pedem pela carência de eu preciso de alguém que brigue pelo meu clube, e o Eurico realmente fazia isso. Mas o que eu sempre passo para os vascaínos é o seguinte, não é só o Eurico que é capaz de brigar pelo seu clube. Isso tem vários vascaínos que eu conheço, com coragem, com pulso, com liderança, para brigar pelo Vasco. E eu sou um deles. E tem outros, Rico, eu não sou o único não, tem vários que eu conheço que têm essa condição, que são pessoas jovens. Então essas pessoas que pedem o Eurico, quando o Eurico morreu, vão fazer o quê? O Vasco é muito polarizado, né? Ou você quer o Eurico ou você não quer, né? Cara, e o Eurico, ele passou 8 anos lá, né, de 2000 a 2008, só para falar da época dele como presidente, e não resolveu o problema do Vasco, muito longe disso. Enquanto o Eurico estava lá, a dívida do Vasco aumentou, o Vasco só conquistou um título. Tá? Então, a gestão do Eurico tinha coisas boas? Tinha coisas boas. O próprio trabalho na divisão de base que eu participei era bom. A parte jurídica da gestão do Eurico era boa, era bem mais forte que essa. O Paulo Reis era um advogado conceituado. Então, o Eurico teve coisas boas, mas assim, não resolveu o problema. Não vai resolver o problema, porque o Eurico, quando estava lá, ele arrumou tanta briga que ele começou a ficar ilhado. E o Vasco hoje precisa de uma diretoria moderna e que saiba dialogar com o mercado para trazer novas receitas também. Na época do Eurico, o marketing do Vasco era praticamente inexistente. E sem receita você não vive, cara. O Vasco vendeu a camisa dele por 30 mil por mês ao Habib's, cara. Conta a história do Ajax. Então, a história do Ajax foi o seguinte, a gente, eu te falei, está se preparando muito desde 2008 para administrar o Vasco. E no final de 2010, eu estive na Europa para fazer um tour, conhecer os clubes europeus. Então, eu fui na Juventus, fui ao Parma, fui ao Real, tive condições de conversar com alguns dirigentes do Borussia, que aí depois surgiu mais à frente a ideia da gente conversar com a Roland Berger. Vamos querer falar disso aí também daqui a pouco, isso aí é interessante. E, enfim, conversei com algumas pessoas ligadas a futebol na Europa, que me deram uma visão de das novidades que tinham por lá. E com esses contatos, no início desse ano, uma dessas pessoas me ligou e falou: Léo, olha só, você ainda tem contato no Vasco, eu tô acompanhando aqui de longe, você perdeu a eleição. Eu falei: olha, cara, eu não entrei para presidente, mas o nosso grupo elegeu 30 conselheiros, eu sou um deles, tá precisando de alguma coisa? Ele: cara, olha só, eu tô querendo, o Ajax está querendo ir pro Brasil, queria fazer um amistoso com o Fluminense, porque o Fluminense é Adidas e era o campeão brasileiro. Uhum. O Fluminense não tem interesse. Então a gente quer fazer um amistoso contra um outro clube carioca, porque ano passado fez um contra o Palmeiras, se não me falha a memória, em São Paulo. E já consegui contato no Flamengo, já consegui contato no Botafogo, e no Vasco ninguém me recebe no marketing. Eu falei: é impossível ninguém te receber no marketing. Eu conheço o vice-presidente de marketing, sei que é uma pessoa séria, um cara, novo também, não é possível, não deve ter chegado a ele. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para o Eduardo Machado, que era o vice de marketing,
O Eduardo falou, Léo, porra, é óbvio que interessa ao Vasco, vamos marcar. No dia seguinte a gente marcou. Eu até nem fazia questão de participar do encontro, mas o Eduardo, achei até uma atitude bastante legal, fez questão que eu participasse, uma vez que eu tinha trazido o pessoal da Ajax. E aí eles acertaram ali rapidamente, em pouco tempo, e aí o Ajax veio jogar com o Vasco. O que eu acho é que o Vasco aproveitou pouco o fato do amistoso. Por quê? Primeiro, o Ajax encontrou São Januário, que era uma das condições dele, o CT do Vasco, nem em São Januário, mas onde o Vasco estava treinando, que era... Eu não lembro exatamente onde, se não é no CFZ ou algum clube desse, serviria de espaço para o Ajax fazer para a temporada durante a semana. Estava ruim. O Ajax também não criou confusão. Falou que entendeu que como eles não tinham, o europeu é muito certinho, né? Como eles não tinham feito uma vistoria prévia, o local estava lá, só não agradava a eles, só não era problema do Vasco. Arrumaram um outro local, aqui no Rio, fizeram e foram jogar em São Januário. Só que São Januário, o campo, tava uma areia, parecia um areal. Pô, ficou horrível. E existia a possibilidade de haver um jogo de volta com o Ajax na Holanda, e aí o Vasco fazer até uma excursão por lá, que eu acho que seria interessante. Eu acho que com a saída do Eduardo, isso aí ficou perdido no Vasco. E essa é uma outra coisa, o clube hoje, ele não tem uma inteligência corporativa. O que é isso? Ele não sai, o negócio fica muito com o cara que está lá, com o dirigente. Sai um dirigente, você perde uma série de contatos. Quando, na verdade, todos os processos do Vasco deveriam estar desenhados, mapeados em algum tipo de sistema, para que você não houvesse perda de informação e de conhecimento quando sai um vice-presidente, sai um diretor, troquem e quiçá o presidente, né? Como é que é teu projeto no Catar? Bom, no Catar foi uma outra coisa, que a gente pensou o seguinte, a gente precisava dar um jeito às divisões do Vasco, porque a gente estava horrível, né? Hoje em dia até melhorou um pouco, mas ainda está muito longe. Quem for vascaíno e quiser ir lá conversar com os jogadores, com os pais, vai ver que o Vasco ainda está muito longe de ter uma boa divisão de base, hoje ainda. Mas chegou uma época que era sofrível. Então, a gente dentro dessa necessidade de trazer de montar um CT para o Vasco, a gente pensou o seguinte, bom, quem é que pode colocar dinheiro, né, nisso aqui, injetar dinheiro nisso aqui. E a gente pensou o seguinte, quem tem dinheiro no mundo é o pessoal lá do petróleo. Os caras estão jogando para cima, né? Os caras estão jogando dinheiro a rodo. Esses caras vão concediar a Copa de 2022. Então, qual é a carência deles? Hoje em dia, Rica, as pessoas não pensam o seguinte, elas não pensam em propor um negócio bom para os dois lados. Elas pensam em si próprias e acham que o outro lado é um otário. E aí você vai arrancar dinheiro da pessoa de uma forma. E não é porque o cara tem muito dinheiro que ele é otário, muito pelo contrário. Talvez por ele ser esperto que ele tem muito dinheiro. É o acordo da galinha e do porco, né? Vamos vender bacon com ovos. A galinha bota o ovo e o porco compromete e o outro envolve. Então, o que a gente pensou? O que o pessoal do Catar vai precisar? Bom, eles vão precisar de uma seleção para jogar. Claro. Eles vão ter futebol. Não é você levar um jogador para lá que vai fazer essa diferença. Bom, e o Vasco? O Vasco tem know-how de formar? Tem know-how de formar. Ele não tem hoje a estrutura para formar. A estrutura é péssima. Então, se o pessoal do Vasco, do Catar, criar essa estrutura, investir nessa estrutura, a gente forma esses jogadores do Catar? Forma, com certeza. Claro. Nós formamos Romário, Edmundo, o próprio Roberto Dinamite, vários Giovani, Felipe Coutinho, Alex Teixeira. O Vasco é um clube formador. Sempre foi um clube formador. Então, a gente montou um projeto em que previa um intercâmbio de know-how, transferência de know-how do futebol brasileiro para o futebol do Catar. Eles mandariam jovens de 10 a 22 anos hoje e que na Copa de 2022, isso hoje, quando falando em 2011, quando a gente apresentou o projeto, mas hoje seria de 12 a 24 anos, né? Aqui na Copa de 2022 teriam aí por volta dos seus 22 a 32 anos. E aí eles ficariam trocando, manda uma turma para cá, dá 4 meses de treinamento, volta para lá, manda outros. E aí você vai formando jogadores todo ano, você mandaria
jogadores catares, garotos catares, para cá, para... E o Vasco ganharia estrutura, né? E o Vasco ganharia o CT e ainda a bancaria o CT. Você levou lá isso? Não, olha só, eu fiz melhor que levar isso, né? Isso aí, a ideia inicial era levar o Vasco. Só que durante o projeto aconteceu uma situação... Você não basta ter competência, né? A competência ela acaba chamando a sorte também, né? Claro. Então a gente pensou o seguinte: vamos ver se a gente tem algum contato no Catar que a gente consiga mandar esse projeto apenas para o cara validar se o projeto está legal, se pode fazer alguma mudança para facilitar o marketing do Vasco, para deixar o projeto mais completo. Ótimo, conseguimos esse contato. Quando o cara pegou isso, falou: olha, vocês estão de parabéns. Porra, cansa de chegar aqui no Catar, projeto, acho que até falou que o Palmeiras mandou uma, é o seguinte, eu quero que você contrate exposição de marca, name rights, coisa que é só, não tem nada que, além da exposição não devolve marca. nada. Não devolve nada, só exposição de marca. E, porra, de vocês, cara, tem transferência de know-how, isso interessa muito. Vocês me dão aí uns 2 meses que eu vou correr atrás de dinheiro aqui para ver se tem alguém interessante, vocês já levam no Vasco com dinheiro. Então ocorreu isso. Esse contato retornou para a gente e falou: olha, vocês têm aqui uma empresa interessada em investir 18 milhões nesse projeto, que era suficiente para bancar o projeto. A gente, tentou levar o Vasco. Tentei marcar reunião com o presidente do Conselho Deliberativo, ele foi, assistiu, achou legal, falou que ia encaminhar lá dentro, que levei o presidente do Conselho Deliberativo, porque o Roberto nunca tive espaço, cansei de enviar cartas para conversar com o Roberto. Ele nunca quis sentar com a oposição, só tentou conversar comigo na véspera da eleição passada, e até hoje eu não entendi o que eu fui falar com ele, porque eu cheguei num almoço com ele, até numa churrascaria também, como a gente está, e ele não falava nada com nada, e eu esperando ele falar, e não falava nada com nada. Até que teve uma hora que eu falei: bom, já que eu tô aqui na frente do presidente, vou aproveitar para fazer todas as cobranças que eu queria através de carta, e ele não me recebeu. E aí fui falando, e aí, para minha surpresa, por exemplo, na época estavam tratando da renovação do contrato com a Globo. E o Vasco estava cometendo a estratégia errada de se aliar aos clubes cariocas nessa negociação, quando na verdade o Vasco era uma burrice isso. Os clubes cariocas, o Flamengo queria dar uma pernada na gente, receber mais do que recebia igual. E o Fluminense e o Botafogo queriam chegar perto da gente. O Vasco tinha que se aliar nessa negociação, São Paulo e Palmeiras, que era quem estava sendo passado para trás pelo Flamengo e Corinthians. Aí eu expliquei isso pro Roberto, e o Roberto falou assim: peraí que eu vou anotar isso. Porra, anotou um pedaço de papel, cara, a passar para alguém, porque não era ele que estava fazendo essa negociação com a Globo. Então, assim, nessa hora você vê que o cara realmente não tem traquejo, não tem condição de gerir um clube com a grandeza do Vasco, né? Bom, aí voltando ao projeto Catar, tentamos apresentar não houve sucesso, tentamos apresentar para o vice de marketing, não conseguimos. E só fomos conseguir apresentar o projeto muito tempo depois, quando assumiu esse vice de marketing que eu comentei antes com o Eduardo Machado. É um cara mais novo, não tinha esse ranço político tão aflorado de não vou conversar com os caras da oposição, muito pelo contrário. Então a gente conseguiu apresentar... Traz uma Coca Zero sem rato e sem limão para mim. Conseguiu apresentar para ele esse projeto, mas daquela altura do campeonato, o pessoal do Catar já estava muito irritado, porque eles não entendiam como é que eles tinham dinheiro. Na cabeça deles, o Vasco é que tinha levado o projeto, porque era o projeto só da oposição do Vasco, eles não sabiam. E que o Vasco não sinalizava em fazer o casamento, né? Já tinha dado tudo certo. E aí, quando ele foi, os caras deram uma data lá de... Se o Vasco não responder em 15 dias, estamos fora, os caras lá do Catar. E aí, por algum problema interno, o Vasco não respondeu em 15 dias, porque se o Dinamite, quando ele levou o projeto ao Dinamite, o Dinamite não se interessou. Enfim, houve algum ruído lá, eles não entraram em contato e o Vasco perdeu essa oportunidade. Você vai ser o cara que você promete ser ou pretende ser o cara que vai começar a pensar no Vasco e não na sua gestão? Porque me parece uma coisa meio clara assim, que no futebol brasileiro o presidente atual ele quer fazer coisas a curto prazo para não beneficiar o próximo, que não vai ser ele, né? E para se reeleger, até onde ele puder se reeleger. Então, por exemplo, assinar um acordo para dar lucro daqui a 10 anos não interessa a nenhuma gestão de clube de futebol. Isso tem cura?
no futebol brasileiro? Se tem, é isso que você está propondo e como? Bom, eu acho que a cura disso passa pelo seguinte: a partir do momento em que houver uma legislação no Brasil, em que o dirigente seja responsabilizado pelos prejuízos que ele der ao clube, e olha aí, nesse caso eu não estou falando de roubo, não. Tá? Porque roubo, a lei já coíbe. Sim, não precisa de uma nova lei para roubo. Exatamente. O roubo, cara, corrupção, o cara vai preso e acabou. Mas eu estou falando de má gestão. Por exemplo, eu fui presidente do Vasco, deixei um prejuízo de 50 milhões no meu exercício. Eu tenho que pagar esses 50 milhões. Entendeu? Eu não estou falando, por exemplo, a não ser que o conselho eu assumir, assim, não sei que o conselho aprova, mas vamos supor, se eu assumir com 50 milhões de prejuízo, deixei o clube com 48 milhões, eu fiz uma gestão positiva de 2 milhões. Eu não tenho que arcar nada. Mas se eu, do meu período, eu assumi com 50 e deixei o clube com 60, são 10 milhões de prejuízo. Então o dirigente, ele tem que ser responsável. Ele está ali na frente do clube. O clube é engraçado, porque o clube é dele para as coisas que são favoráveis. Agora, quando ele faz as coisas erradas, o clube não é mais dele. Eu estava conversando ontem com dois senhores no São Januário, dois grandes beneméritos, e estava falando o seguinte até. Na época que eles eram jovens, que eles tinham minha idade, você via muito dirigente quebrar para sustentar o clube. Hoje você vê o clube quebrar para sustentar o dirigente. É engraçado, eu conversava isso com o pessoal sobre samba, que antigamente os patronos... E não estou nem falando isso sustentar em roubo, não, mas... Não, olha que curioso, a gente falava isso esse final de semana. É o amigo, é o parente, eu não sei o que lá, vai botando todo mundo lá dentro e o clube paga, é uma mãe. Hoje em dia quem entra tira do clube, né, em vez de... Sim, cara. O que também nenhum dos dois modelos é o correto, né, mas... Não, nenhum dos dois, né? O certo é o cara não botar dinheiro. Exato, mas é melhor que bote do que tire. Sim, agora, tá, então partindo desse você faça uma gestão correta e você não precisa colocar, e há como fazer isso. Partindo do princípio que você concorda com essa tese, você não assinaria um contrato de 35 anos com o Maracanã? Não, acho que em 35 anos muda muita coisa. Agora, eu acho que o Vasco deveria assinar com o Maracanã, sim, por um prazo menor. E o Vasco é o clube hoje... E treinar em São Januário? Não, a jogar em São Januário também. Olha só, São Januário é isso que as pessoas não entendem. Dá ao Vasco uma vantagem competitiva na negociação do Maracanã é incrível. Sabe por quê? Porque quando o Flamengo está negociando o Maracanã, Fluminense e Botafogo, ele está levando para o Maracanã todos os jogos, o filé mignon e o acém. Ele vai ter aqueles jogos de grandes públicos e as porcarias também. Porcarias. O Maracanã, nos jogos porcarias, o consórcio Maracanã vai arcar com isso. Como o Vasco tem São Januário, o Vasco tem um estádio para até 20 mil pessoas, o Vasco pode jogar esses jogos menores em São Januário. O Vasco não precisa jogar esses jogos menores no Maracanã. Então o Vasco vai chegar para o Maracanã e seguinte, bicho, olha só, eu vou trazer aqui o filé mignon. Eu vou jogar aqui no Maracanã 10 a 15 jogos por ano. Mas é tudo filé mignon. E por mais que a casa do Vasco seja São Januário, eu acho um pouco de vascainice demais dizer que o Maracanã também não é a casa do Vasco. Também é. O Vasco tem duas casas. Claro. O Vasco, historicamente, sempre fez grandes jogos e ganhou grandes títulos no Maracanã. Não, quando você imagina o Vasco campeão e tal, você imagina muito mais o Maracanã pela grande... Eu digo fora do Rio. Você atrela o Vasco ao Maracanã. Como atrela os torcedores dos times? A gente tem um carinho muito grande pro São Januário. Claro. É um xodó, é um carinho... Eu adoro ir em jogo do São Januário. É o primeiro, né? E tal. Você sabe... Você foi a São Januário, adorei. Você viu como é que bonitinho, charmoso, aquilo é um estádio, cara, é um estádio. Aquilo é um estádio, aquilo tem paixão, aquilo tem alma, aquilo tem vida. É diferente de uma arena que você vê fala, né? Exatamente. Então, mas assim, você não precisa fazer jogos que você pode receber 60, 70 mil pessoas em São Januário com 20 mil pessoas, cara. Isso é diminuir a grandeza do Vasco. Você acha que nesse momento difícil do Vasco de Série B ou não, como parece se desenhar, a gente torce, né? A gente está trabalhando com a realidade, eu torço para que o Vasco ganhe os próximos 3 jogos, isso não exista mais. Mas parece caminhar para um final dramático. Você acha que se isso acontecer, é melhor o Vasco estar em São Januário ou estar no Maracanã? Bom, Rico, olha só. Ontem, quando eu voltei do jogo, eu até, após derrotas, eu não gosto de me pronunciar, de falar, mas era tanto vascaíno na aquela janelinha do Facebook ali embaixo. Para, né? Pô, tinha trocentas janelas, todo mundo perguntando, Léo, tem saída, Léo, tem jeito, Léo. E aí eu até pensei o seguinte, se eu tivesse lá, né, se eu fosse vice-presidente de futebol ou presidente, cara, eu
Teria que fazer, acho que agora, dá tranquilamente isso do rebaixamento. Tranquilamente. Ainda falta muito tempo. Não é situação de desespero. Entendeu? Se o Vasco ajeitar a casa agora, dá até para ser campeão da Copa do Brasil. Porque é um torneio de tiro curto, não tem problema. Se um dia que alguém me convencer que o Vasco não pode ganhar do Goiás em um clássico, puta merda. Então, o que eu acho é o seguinte, primeira coisa, geralmente não tem condição de ser presidente, quanto mais ser presidente e vice-presidente de futebol. Okay. Tem que se nomear um vice-presidente. Ele escolhe lá dentro do quadro do Vasco, existem grandes figuras que podem segurar essa peteca aí e estar junto com o jogador. Você tem que estar ali junto com o elenco, ir nas viagens, concentração, jogar limpo com o cara. Pessoal, nós não temos dinheiro agora, você fica tranquilo, nós vamos te pagar. Tem alguém com alguma situação específica aqui que está apertado? Porra, existe alguém que está precisando de algum dinheiro? Porque aí esse dinheiro eu vou movimentar para conseguir. Ou é só um salário que o cara vai usar como uma poupança para ele? Porque aí, cara, eu vou falar, é diferente. Uma coisa é o cara tá preocupado com algum problema, tem algum problema familiar, algum problema de doença e tá precisando do dinheiro. A outra é o cara, não receber, mas não tá precisando daquele dinheiro naquele momento. Até porque os jogadores ganham bastante. Então eles com certeza conseguem uma folga momentânea, né? O certo é o clube pagar em dia. Claro. Mas o jogador consegue. Tanto que o Botafogo tá aí com salários atrasados, tá disputando título. Não pagar um roupeiro, cara, é a forma, foda, né? Como você faz isso, você vai lá e usa de franqueza. O que você não pode acontecer é o seguinte, você prometer ao jogador, olha, no dia 10 você vai receber. E aí no dia 10 não recebe, no dia 11 ninguém aparece, no dia 12 ninguém some, dia 13 o jogador tenta falar, que aí o jogador começa a ficar chateado. Léo, também tem uma questão de gestão complicada. É foda na cabeça de qualquer sujeito, o cara tá com o salário dele atrasado, de repente me aparece uma contratação de 6 milhões de reais. Isso quebra completamente o comando do grupo e tal. Sim. Mas deixa eu ir no final desse... Só para concluir essa sinica. Então, isso é uma ação que eu acho que teria que fazer agora, o Dinamite, até para ter alguém mais próximo ali que ele não consegue estar. A segunda coisa eu não tenho nada pessoalmente contra o Dorival. Acho que o Dorival é até um bom técnico. Mas nesse momento, me parece que ele perdeu o grupo, vendo de fora. Pode ser que, se eu estiver lá, se eu fosse presidente do clube e tivesse uma conversa com o elenco, talvez fosse o contrário. Agora, vendo de fora a líder social, me parece que ele perdeu até o conhecimento do elenco. Todo jogo ele muda o jogador. Ele está parecendo perdido até nas escalações. Ele não consegue definir um time base. Então o Vasco entra para jogar um jogo com uma formação, entra para jogar outro jogo com outra formação. Aí cada 3 dias ele tenta resolver o problema do Vasco. Aí ele diz que o Juninho tem que jogar mais à frente pela idade. Quanto o São Paulo, o jogo terminou com o Juninho de cabeça de área. O Vasco terminou num 4-2-4 e nem sempre, quanto mais atacantes, significa mais gols. Longe disso. Então, eu acho que nesse momento ele se perdeu. E nesse momento, eu acho que um técnico ideal para o Vasco seria um Joel ou até o Abel. Entendeu? É aquilo que eu estava conversando com você. Curto. Cara, você está com dor de dente, não adianta tomar um remédio para o coração. O remédio para o coração é bom pra caramba. É mais importante que o dente, mas não vai resolver. Mas é outro problema. Então, o Vasco agora tem um problema que ele precisa de um técnico que levante a autoestima desse jogador, que saiba montar um time competitivo com qualquer elenco e que leve aí 10 jogos, 12 jogos, porque o Vasco também ganhando 3 ou 4 jogos, cara, e aí daqui a pouco você nem fala mais rebaixamento. É claro. Entendeu? Olha, você São Paulo aí. Exatamente, São Paulo. 3 jogos e São Paulo aí já ninguém mais fala. Então, isso eu acho que é uma outra coisa. Terceiro, eu acho que o Vasco tem que trazer um goleiro. Um goleiro bom. Não deu pro Diogo, né? Infelizmente. Cara, olha só, eu até ontem, com cabeça quente, tive que os goleiros são fracos. Não sei se realmente são fracos ou não, mas de fato que eles não estão atuando bem. Não estão atuando mal, estão jogando mal. Está gerando uma insegurança grande na defesa. A defesa está insegura. O próprio goleiro está inseguro. Então, aqueles goleiros ali não têm condições de, nesse momento, na minha visão, reverter esse problema. Então o Vasco tem que trazer um outro goleiro que chegue de fora que eu digo não de fora do Brasil, mas, não esteja ali em São Januário. E aí tem algumas opções no mercado, na Série B tem vários goleiros que estão agarrando bem. Tem o Júlio César aí, que é o reserva do Cássio, do Corinthians. O reserva do São Paulo é bom goleiro. Entendeu? Você vai pegar um jogador por empréstimo ali de 3, 4 meses para resolver esse problema pontual. De repente, até uma chegada de um goleiro vai dar mais tranquilidade para esses goleiros que estão lá atualmente.
treinarem bem e, de repente, até no Carioca voltarem ao gol do Vasco. Mas agora não. Agora, a função do goleiro é psicológica também. Se o goleiro perder o psicológico dele, ferrou. E aí, um bom goleiro leva um time. Um mau goleiro, ele afunda um time. Não importa se o time Ninguém confia no cara. Então, ainda mais uma defesa jovem. exatamente. Então, eu acho que é uma posição carente que o Vasco tem que buscar alguma solução. Porque tirar o garoto agora é uma forma de preservá-lo também. Sim, preservar. Porque... Até ele não é tão garoto assim, né? Tem 27 anos, né? Então não tem cura, né? Ele nasceu tarde de futebol, ou foi revelado tarde. Mas é uma queimada, né? Também tem mais... Botaram o moleque pra jogar no momento difícil. É pra preservar. Então, eu acho que tem que trazer. E a quarta coisa, Rick, é a pergunta que você me fez, que deu origem. Eu acho que São Januário é maravilhoso, é um baita caldeirão. Vai ter que usar muito São Januário em determinadas situações. Só que agora a torcida está num clima muito tenso. Eu vou ao jogo, você fica com aquela tensão. Ontem mesmo, quando o Vasco, no final do primeiro tempo, começou a não agredir mais o Vitória, não atacar mais, eu comecei a olhar para o lado, conversar com quem estava do meu lado, conversei com o João Marcos, eu disse, João, esse jogo tá começando a ficar perigoso. O Vasco parou de atacar e daqui a pouco o Vitória, se percebendo isso, vai vir jogar. Porque, o outro time se sente fraqueza, vai. E aí o segundo tempo foi andando sem o Vasco agredir, o Vitória tomando conta do jogo e começou a ter no próprio Vascaíno um sentimento de tensão. Isso passa, pro campo. Quando o Vitória empatou, começou aquela panela de pressão. Xingar o Dinamite, vaiar o Dinamite, isso vai pro campo, cara. Ninguém mais estava olhando. Quando o Vitória fez o segundo gol, tinham poucas pessoas assistindo o jogo já, porque o clima, pelo menos na social, o clima começa, isso passa pro campo. Então, no Maracanã, eu espero que isso aconteça, um estádio maior, você não fica você não tem esse efeito caldeirão tão potencializado. E eu acho que o Vasco poderia aproveitar, fazer até ingressos a R$10. E uma outra coisa, quem quer pagar mais de R$10, o Vasco faz um cartãozinho de agradecimento e o cara paga. Mas com R$10 ele tem direito ao ingresso dele, porque o objetivo é lotar. Eu quero pagar 30, quero pagar 40, ótimo. Quero pagar mais para ajudar o clube. Não tem problema. E esse dinheiro aí, dessas rendas até o final do campeonato, todos revertidos para amortizar o pagamento dos funcionários e dos jogadores. E aí, que o cara sinta pelo menos um pacto entre time e torcida. Time, torcida e diretoria. Porque quem está tomando essa atitude é a diretoria, provavelmente. Claro. O cara viu o seguinte, veio do vice-presidente que botaram aqui, que é o cara que tá Eu escrevi isso aí hoje de manhã, que eu acho que é o momento da torcida aí na base do eu vou para salvar e não para cobrar, porque não adianta mais. Agora não adianta esperar Libertadores, nada disso. Deixa eu gastar o finalzinho da entrevista aqui o seguinte. Nós falamos aqui de política. É evidente que pra gente falar de todos os problemas do Vasco, eu ia ter que ficar aqui 7 horas com você e mais com cada um dos candidatos à presidência. Nós falamos muito de política, muito interessante, maior parte para quem é do clube, para quem conhece esse. Mas o torcedor comum, ele gosta mesmo de futebol. O que ele conhece mesmo é futebol. Então deixa eu conhecer um pouquinho mais do Léo como visão de futebol. Porque é óbvio que o presidente vai ter uma interferência nisso. Quem é teu técnico ideal? Eu não estou entrando no valor do cara. Tá. Você pode me dizer, o técnico é esse, mas eu não vou poder ter dinheiro para pagar. O meu técnico ideal foi uma decepção esse ano. E era o Paulo Autuori, cara. Mas a forma com que ele voltou lá de fora, não sei se ele voltou estrela ou o que foi. Até, é o que eu falei, eu acho que os motivos da saída dele do Vasco, ninguém discute, ele tinha razão, mas a forma como você faz as coisas é ruim. E assim, eu acho que o Paulo saiu pela porta dos fundos. De bobeira, eu entendo, olha só, faltar a palavra com ele estava pregando a ética, ele depois se comprovou que de fato a diretoria se comprometeu que em 3 meses colocaria os salários em dia e até hoje os salários não estão em dia. É muito difícil você comandar um funcionário que não recebe, né? Sim, mas eu acho que a forma como ele fez, eu duvido que ele já não tivesse acertado. Mas ele não vai ser seu técnico ideal para o ano que vem? Não vai. Porque agora que já dançou. Mas é o que eu estou falando. É um técnico que me agrada muito. Me agrada muito o Filipão, eu acho um baita técnico. Não dá nem para discutir isso, eu acho. Acho que discutir isso é uma teimosia desnecessária. Eu gosto no futebol brasileiro do Tite. Acho que é um técnico muito bom. E técnicos, assim, da nova geração que
devem ainda estar num patamar de salário mais baixo e talvez sejam boas opções, eu vejo com bons olhos. Quero acompanhar um pouco mais esse início de carreira aí. O Ney Franco nem tanto início de carreira. O Ney Franco ele seria intermediário entre o Filipão e esses que eu vou falar agora, mas também é um treinador que me agrada. Mas eu vejo o Anderson Moreira, um treinador que está parecendo ser um cara bem estudioso. O próprio Marquinhos do Curitiba, apesar do Curitiba estar oscilando ali muito por causa do Alex, né? Esses clubes os clubes que têm esses jogadores mais velhos, como o Alex, o Sidorf, o Botafogo e o Vasco, o Juninho no Vasco, eles estão dependendo muito da técnica dos caras. Então, mas o Marquinhos tem acompanhado o trabalho dele desde a CBF, agora é um treinador legal. Esse Guto Ferreira fez um bom trabalho na Ponte Preta e agora ele pegou a Portuguesa e pegou já a Luzinha, já está subindo aí. Então, Quem que não trabalha no seu Vasco? Não estou falando de técnico, estou falando de profissionais do futebol dos quais você pode, de repente, ter alguma coisa. Falar, esse cara aqui no Vasco não pisa mais. Tem alguém, não? Não, isso é muito forte, né? Eu, por exemplo... Nem o Leão? Porque o Leão é quase uma unanimidade, né? Quase todo mundo que eu pergunto diz que não pegaria o Leão. Tem uma rixa? Não. A Cruzada Vascaína ou o Léo não tem rixa com ninguém? Não, com ninguém. É um cara que está chegando puro no futebol. Não, exatamente, estou querendo conhecer. Agora, eu acho o seguinte, a gente tem que ver no Vasco quem é que vai identificar uma filosofia. É importante que o clube tenha uma filosofia. Então, uma das coisas que a gente quer implementar é o seguinte, a filosofia do Vasco foi sempre jogar para frente, sempre jogar fazendo gols. O Vasco sempre foi uma fábrica de artilheiros. Então, isso é importante. Então, a gente vai buscar um treinador que ele goste de jogar ofensivamente, né? E que para a gente poder fazer com que as divisões de base venham jogando assim, no mesmo estilo que o treinador, para que seja muito mais fácil de um jogador subir. Né? Que é um estilo mais ou menos que o Barcelona faz. Isso é um modelo que a gente tem visto no Barcelona com sucesso. Então, nós já sabemos então que o Léo gosta de alguns treinadores que ele citou aqui, sabemos que ele quer jogar no Maracanã também, não só em São Januário. Também. Sabemos que o Léo acha que neste momento o Dorival tem que ser trocado. É que minha visão como torcedor. Claro, sempre deixando que uma. Não, eu quero que o cara te conheça em relação ao que você pensa do futebol. E olha só, não tenho nada contra o Dorival. Claro, futuramente, o Dorival, eu posso contratar o Dorival se achar que é o melhor momento. Eu estou falando, é o momento. Claro. Eu acho que nesse momento o Dorival perdeu o rumo ali por isso, porque não consegue acertar as escalações, quer dizer, não é nem dele falar assim, não, ele escolheu uma escalação e eu acho a escalação errada, não é isso. Ele não escolheu uma escalação, nem ele sabe direito a escalação. Então... Me fala uns 3 jogadores que você gostaria muito de ver no Vasco. Não me venha com Messi e Cristiano Ronaldo, vai. Não, vou falar jogadores razoáveis, né? Jogadores possíveis, né? Possíveis. Não que você esteja... Torcedor, ele não está dizendo eu vou trazer esse eleito, tá? Eu estou perguntando para ele para vocês conhecerem mais o gosto dele, o perfil do Léo. Tem um jogador que até hoje eu sei que você come, você come costela premium. Isso aí. Picanha. Mas tem um jogador que é o meu perfil, que é o Walter. Walter é dos nossos. O Walter é bom, que eu vou falar com o Walter é o seguinte, trazendo o Walter, falar, Walter, pode vir aqui jogar no Vasco, ninguém vai achar gordinho, a gente vai sair nas fotos juntos, ninguém vai te achar magrinho, você vai ficar tranquilo pra jogar teu futebol. Aliás, o Walter é um cara que eu entrevisto numa churrascaria também. Sim, não. Top, hein? É um baita jogador. Agora, a gente sem piada, é um jogador que se o Walter botar a cabeça num lugar, né, e perder peso, que é importante, é craque. Sabe muito. Porra, desde a época do Inter, cara. Não, o Inter, inclusive, renovou com ele por milhões de multa e tal. Existe uma história até que na época do Cruzeiro, quando ele esteve no Cruzeiro, ele arrebentava nos treinamentos, mas o treinador não botava ele porque a diretoria falava, não tem que botar esse jogador gordo pra jogar. Mas ele comia bola nos treinamentos. É um jogador que... Já viu o Roger falar isso? Também ouvi. Então, é um jogador que é um craque, é um jogador que eu gostaria de ver no Vasco. Tem outros jogadores aí que a gente está... O que acontece? Essa parte de você montar um elenco é fundamental para o sucesso do clube. Porque a situação financeira do Vasco é ruim. Então você tem que ter você tem que ter 3 pilares, né? Um é a trabalhar administrativamente bem ajustado para você não ter gastos além da conta na parte administrativa. A segunda é você ter muitas receitas. Então, a gente já está trabalhando no mapeamento de novas receitas para o clube.
Inclusive, a gente tem uma ideia de criação do que a gente chama de Mundo Vasco. Porque hoje, a parte de marketing é muito voltada nos clubes para disposição de marca. Então o cara fala assim, eu arrumei um patrocínio pro peito, o outro pro braço, pro ombro, pra bunda, pro chapéu, para tudo. Mas só exposição de marca. Quando, na verdade, a gente tem uma linha de que o teu maior potencial, o teu maior tesouro são os torcedores. O Vasco hoje tem mais de 16 milhões de torcedores. Então, se o Vasco conhecer o torcedor, mapear o perfil de consumo dessa torcida e você ter um parceiro para cada segmento de mercado, mesmo que ele não exiba a marca dele. Então, aqui, eu vou ter aqui a companhia aérea de viagem do Vasco, a Gol. Então, todo vascaíno vai tentar viajar de Gol, e aí ele apresentando a carteirinha dele, isso aí, a Gol vai saber que foi o Vasco. A churrascaria todo vascaíno vai ser a Baby Beef. Então o cara vai vir aqui e o vascaíno vai procurar dentro das churrascarias do Rio e comer aqui. Isso aí, você não vai estar em lugar nenhum exibido na camisa, tá? Não vai nem placa, nem nada. Mas o teu marketing vai trabalhar para que aquela marca ali seja reconhecida pelo vascaíno como uma marca que ajuda o Vasco. E aí você começa a ter infinitas possibilidades. Você não vai se resumir só a 5, você pode ter 100 parceiros, 200 parceiros, porque quantos segmentos de negócio tem? E por fim, a parte de gerenciamento de elenco. Porque essa parte do elenco é onde você consegue fazer economia bem feita. Porque hoje você vê, às vezes, jogadores que são fracos ganhando uma fortuna, né? Então, se você tiver um mapeamento do teu mercado de jogadores e ver que jogadores são bons e, às vezes, estão numa fase, estão esquecidos, estão deixados de lado, você consegue montar um excelente time com um custo bem menor. Então, a gente tem um grupo de trabalho na Cruzada, já há 3 anos assistindo jogos de Série B, de Série A e de campeonatos sul-americanos, né? E mapeando atuações de determinados jogadores. Então, por exemplo, o Walter é até um jogador que já estava mapeado para esse trabalho. Um outro jogador que estava mapeado no trabalho é um zagueiro até do Inter, que ficou muito esquecido, mas foi chamado Sidney. Joga hoje, acho que no Benfica. Reserva do Luizão. Mas é um baita zagueiro. Só que você falou, reserva do Luizão está esquecido. É um zagueiro que joga fácil em qualquer clube. Deixa eu gastar os últimos 3 minutos numa coisa importante. Fala. O maior jogo da tua vida? Vasco Palmeiras. E o pior? Pior, cara, acho que foi o Vasco Vitória. A maior alegria da sua vida? O rebaixamento, né? O de 2008. A maior alegria da tua vida? Fala futebol. Futebol, né? A maior alegria da minha vida, cara, foi o quarto gol do Romário. Aquilo ali foi na hora que o Vasco fez aquela virada no Parque Antártica, aquele jogo ali, cara, é tudo. Entendeu? Eu nunca vi um jogo na história do futebol que um time tenha feito o que o Vasco fez. Na casa do adversário, no final do Campeonato Sul-Americano, perdendo 3-0, com um jogador a menos. Então, aí você vê aquela imagem do Juninho batendo no peito, toda a história daquele jogo. Aí foi o melhor jogo, uma alegria. Aquele jogo é foda, né? Aquele jogo é foda. Você tem dinheiro, tem condição na sua vida de trabalhar no Vasco sem precisar tirar nada do Vasco? Total. Tem? Você não precisa do Vasco hoje? Não. Tá. Do Vasco afetivamente. Essa é a minha última pergunta. O que é o Vasco para você? O Vasco é tudo, né, cara? Eu desde criança, meu pai me levava para assistir os jogos. Eu convivo no Adrenalina, meus amigos são Vasco. Minha esposa, quando casou, uma das coisas que eu falei para ela antes de casar é que, meus filhos tinham que ser Vasco. Então, eu casei com a camisa do Vasco por baixo na igreja. Eu também casei com a camisa do São Paulo. Então, assim, é tudo, cara. Eu sou empresário, tenho minha empresa tá bem, não tem dívida, tá andando sozinha, meu sócio tá cuidando da parte técnica, parte administrativa. Eu montei todo um esquema já, até desde a outra eleição, para que eu saísse do operacional. Então, eu estou preparado para dedicar ao Vasco a atenção que ele merece, ou como presidente, ou como
Cara, pro Vasco, eu tô à disposição para qualquer coisa. Presidente, vice-presidente, diretor, porteiro. Pro Uma Vasco, vez eu... Qualquer coisa. Vasco, Vasco, Ao Vasco tudo. Ao Vasco. Uma vez eu perguntei pro Peter, presidente do Fluminense, um papo que eu estava tendo com você, mas ele já era o presidente do Fluminense. E eu perguntei para ele o seguinte, qual que era o sonho dourado dele? Quando ele imagina, aquele momento que você se fecha na tua casa, que você estava sozinho em casa, sabe aquele momento que você discute sozinho, que você gesticula? Quando você imagina esse momento como presidente do Vasco, é em que estádio, contra quem, aonde, ganhando o quê? Um título mundial no Japão. Não sei porque no Japão, porque agora muda, né, o mundial, né, ele às vezes tem na Arábia, ele gira, né, não é mais só em... Você quer o mundial porque é o título que o Vasco não conseguiu ainda. Não conseguiu. O grande objetivo é ganhar o mundial. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O Vasco é bicampeão da América pra você. Não, pra mim não, pra todo mundo. Também acho. Não, todo mundo sabe como é que é, né? Tem Flamenguinho, Botafoguinho. Mas isso não conta, né, cara? Isso Eu também acho que mudar o nome do campeonato não invalida o campeonato. Não, o flamenguista não sabe contar, né? Ele até hoje acha que é hexa. Aí, tá vendo? É você igualzinho eles, olha lá. Não, eu não, é CBF, ué. Você vai ver. Essa Comembol também não dá o segundo título. Não, senhor, reconhece. Vai lá no Santa Comembol, você vai ver. A CBF não reconhece, não. Léo, torcedor é uma merda, né? Em todo lugar. Pô, mas é verdade, cara. Vamos ver, a internet tá lá pra isso. Entendi. Mas eu me vejo mesmo num título mundial, abraçado com vários amigos meus que hoje estão aí nessa luta com a gente. É o que eu te falo, se eu vou estar nesse estádio como presidente do Vasco, como vice, como diretor, como torcedor, eu não sei. Mas essa imagem vem muito na cabeça e eu vou trabalhar para ela se concretizar e se realizar, entendeu? Queridão, você é um cara muito 10. Valeu, obrigado irmão. pela entrevista, boa sorte pra você. Já falei pra você que você virou carioca mesmo. Já, não, mas eu falei que eu vim, não virei totalmente carioca. Mas você... Quem chegou atrasado foi você, não fui eu. Isso é verdade. Mas cheguei pouquinho também, né? Você chegou cedo, chegou que nem paulista, chegou 20 minutos antes. Paulista é foda. Valeu, Boa Rica, sorte, obrigadão, cara. irmão. Valeu.